Vamos voltar ao vídeo. E da imposição e apagamento cultural que Portugal conseguiu erguer esse tão grande império que o Estado Novo tanto enaltecia, de tal maneira que até construiu uma estátua em honra dos descobrimentos. O que é certo é que os impactos do imperialismo português perduram até hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, embora menos de metade da população brasileira seja branca, a grande maioria da riqueza está acumulada nas suas mãos. Porquê? E as pessoas racializadas são mais atacadas pela polícia. Olha lá, acho que esse gancho aí até... À precariedade, à pobreza. Esse gancho é perfeito. Esse gancho é perfeito, né? Que a gente tem... basicamente toda... que eu digo, né? Não existe branco e preto. A gente é todo mundo cor de trigo. Assim como o trigo tem trigo mais claro e trigo mais escuro, né? E no Brasil você vê muito isso. Você vê todos os tons de trigo que existem, você vê no ser humano brasileiro, né? A gente tem todas as cores lá. Só que se a gente pegar os mais ricos do Brasil, não tem. É todo mundo branco, né? E essa branquitude é de quê? Por quê? Por que isso acontece? Porque as mesmas famílias que eram donas de escravos e colonizadoras, hoje tiveram as capitanias hereditárias, né? Que foi quando essas famílias se tornaram donas de toda a terra do Brasil por indenização, porque os coitadinhos perderam os escravos deles, então eles tiveram que ser indenizados, né? E os herdeiros deles até hoje são donos do país. Fala assim, não, mas tem muita gente que ficou rica, porque não, é todo mundo herdeiro. Se alguém pobre ficou rico, aquilo não é rico de verdade. Um cara que tem 1 milhão não é nada perto de um cara que tem 1 bilhão, as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem que demora, se você guardar, sei lá, $50 mil todos os dias para ter o dinheiro do Elon Musk, você demora 2.000 anos. Guardando $50 mil profundo por isso. Dia. Profundo. Né? Então, eu quero ter o dinheiro do Elon Musk. Tá ok, é só guardar $50 mil por dia durante 2.000 anos, que aí você chega no dinheiro do Elon Musk. Né? E falando em Elon Musk, né? Quem que é ele, se não um filho do apartheid, né? Filho de uma família que tem minas de esmeraldas pela África, né? Um cara que, eu comecei, eu não tinha nada, só um computador velho e uma mina de esmeraldas. Era dono da mina de esmeraldas, né? O meu pai me emprestou 25 milhões para eu começar a vida, né? Sempre umas histórias assim, né? Histórias de luta deles. Né? Ok, Alan, na verdade, tudo isso aqui, e volto a referenciar a questão de que o racismo, ele é consequência de todo o processo de agressão histórica de um povo, mas é uma consequência a fim de convencer que os explorados, que os escravizados compreendam que tudo aquilo foi para o bem deles, mas depois o racismo vai ganhando de forma sistemática outras variedades e outras formas, né? Como forma de concentração de riqueza num número específico de pessoas, porque muitas das vezes nós olhamos para o racismo como sendo pelas consequências e não pelas causas. Por exemplo, quando vimos brancos a chamar a pretos de macaco inferiores, nós achamos que aquilo é o racismo, mas o racismo não é aquilo. O racismo é o sistema que defende, é um sistema econômico até um certo ponto, é a estrutura que defende esse indivíduo, é a estrutura que faz com que esse indivíduo tenha maiores vantagens sociais em relação a quem tem a pele mais escura. Então, nesse quesito, acabamos de certa forma concordando um pouco com o que o português aí no vídeo vem a mencionar, e olharmos de forma dialética para todo este processo. Alan, é uma questão e uma transformação que aconteceu verdadeiramente comigo, foi quando eu comecei a olhar para a história de forma, quer dizer, como lutas de classe, né? como o motor que move a história, né? E com esta razão eu pude compreender que o próprio abolicionismo como um processo que nasce para finalizar aquilo que era a presença das potências coloniais nos territórios alheios, na verdade também foi parte de um processo, quer dizer, foi parte de um processo da revolução da burguesia, tal como a Revolução Francesa.
o abolicionismo é uma revolução burguesa. Eu costumo dizer isso. Aquilo não é, os africanos, quer dizer, os africanos lutavam, né? Lutaram muito para acabar com esse sistema opressor. Mas houve uma fase em que os próprios abolicionistas, que a maior parte eram brancos, fizeram parte disso e tomaram essa luta africana, porque eles sabiam que se os africanos vencessem a história, se fazemos aqui uma comparação, se os africanos fizessem o que aconteceu na antiga União Soviética, destruíssem esse sistema por si, nunca haveria nenhum branco, nem sequer a presença de europeus no território africano, ou no território asiático, ou no território americano. Eles ficariam apenas na Europa. O abolicionismo foi simplesmente um projeto deles mesmos para fingir uma coisa. Correto. E simplesmente manter vivo o império sistema. Deles, né? Eles como os donos, né? E sempre, a gente chama de feudo, chama de capitalismo, mas é sempre os mesmos tipos de pessoas, não é? As mesmas pessoas porque elas morrem e os filhos tomam conta, né? Mas é o mesmo tipo de pessoa fazendo a mesma coisa. O que os reis e as rainhas faziam em 1500 lá na Europa está acontecendo no mundo do mesmo jeito, da mesma maneira. A gente tem ídolos, a gente tem pessoas sendo usadas como exemplos, quando na verdade são grandes exceções, né? Falar o Neymar, o jogador brasileiro, o menino negro que conseguiu virar multibilionário. Para cada Neymar acontecer, quantos milhões de crianças não são jogadas no lixo? Crianças que sonham em ser o Neymar um dia, né? Elas veem o Ronaldinho Fenômeno, o Ronaldo Gaúcho, aí temos o Ronaldo Cristão, né? Que é o Cristiano Ronaldo. Olha só como as coisas são. E para quê? Para as crianças acharem que basta eu jogar bola que eu vou ser igual a eles. E é mentira. Será possível? Eles usam é por isso que eu gosto do pessimismo do Arthur Schopenhauer. Porque às vezes as coisas, nós temos uma forma utópica. Eu acho que isso é muito fruto da religião, principalmente do cristianismo. Nós achamos que o final da história tudo vai correr bem, que a história é um processo de desenvolvimento em que ele no final de tudo termina com beijos e abraços e músicas, danças, de forma muito heróica. Mas, na verdade, não entendemos que a história da humanidade sempre foi a história das lutas de classe, sempre foi uma história de violência, sempre foi uma história de lutas de interesse. Tudo que eles tomaram da gente foi na base da violência, eles construíram tudo isso com violência. E não tem como causar uma ruptura com acordo. Eles não vão pôr a mão na consciência e falar, eu tô cansado desse império, acho que eu vou dar embora. Se ele fizer isso, o outro imperador mata ele, acabou. Não existe isso, né? Não existe vamos abrir mão, né? Quando que você já viu um cachorro largar o osso sem você ter que enfiar o dedo no rabo dele?